Quem é de esquerda já está anestesiado com esse tipo de coisa. O candidato à presidência e agora, muito mais provavelmente, futuro presidente de novo dos Estados Unidos, Donald Trump, sofreu aí um atentado. Alguns aí dizem que não, outros dizem que sim. E tá uma loucura nas redes sociais de pessoas aí apontando que isso pode ser uma fraude. No meio disso aí começam a aparecer alguns indícios que mostram que tem coisa muito errada. Logo que saiu a notícia aí de que o Trump teria sido baleado, um tiro na orelha que pegou de raspão, ele nem sequer perdeu um pedaço da orelha. Os brasileiros já lembraram do caso Bolsonaro, do caso Adélio, que essa semana voltou à tona, porque o chefe da segurança do Bolsonaro de Juiz de Fora, naquele dia, foi preso porque fez parte da BIM paralela. Todos os envolvidos na segurança do Bolsonaro, no dia em que ele sofreu aí um suposto atentado, foram promovidos. Inclusive o maior envolvido na segurança, o chefe da segurança, e escolheu os agentes, se tornou ministro do Bolsonaro. Como é que pode um cara promover todo mundo que fazia parte da segurança dele no dia em que ele sofreu um atentado e quase morreu? Que coisa, né? O comum seria que todos fossem sumariamente demitidos. Vou dar um exemplo aí. Um agente do IBAMA multou o Bolsonaro em 12 mil reais. Olha, esse agente do IBAMA não foi negligente e deixou o Bolsonaro quase morrer. Não, ele só multou o Bolsonaro, ele foi demitido, exonerado no governo Bolsonaro. E aí os agentes que falharam miseravelmente na missão de protegê-lo, inclusive vídeos mostram que eles chegaram até a orientar ali o autor do atentado, são promovidos. Estranho. Então, a esquerda brasileira já está devidamente anestesiada contra esse tipo de coisa. Porém, nos Estados Unidos, não. Por mais que você fale, mas Thiago, eles não viram o que aconteceu no Brasil? Eu te respondo, não viram. Os americanos não veem nada que acontece fora do país deles. Eles não sabem nem onde fica o Brasil no mapa. Então, vão saber o que aconteceu na eleição do Brasil? Não vão. Primeiro eu vou te mostrar o vídeo aí do que aconteceu com o Trump. O Trump estava falando e aí, ó, de repente, vem um barulho de tiros, ele faz assim, ele olha para a mão e se joga no chão e os seguranças se jogam no chão lá. Duas pessoas saíram mortas. Um era um apoiador do Trump, algum nazi-fascista que foi atingido por um dos disparos, e outro foi o atirador. Aí começam aí algumas inconsistências. O atirador, ele estava, ó, aqui eu vou mostrar o mapa de como estavam as coisas. O Trump estava fazendo o comício dele aqui. O atirador estava aqui, a 120 metros de distância. É muito, mas ficou muito estranho para todo mundo que o serviço secreto dos Estados Unidos, e olha, você já deve ter visto filmes em Hollywood, séries falando como o serviço secreto é super, hiper, mega, ultra competente. O serviço secreto tenha deixado líder em todas as pesquisas, fazer aí, ex-presidente também, por ser ex-presidente, ele também tem o serviço secreto à disposição dele, e tenha deixado que essa pessoa faça um comício num lugar aberto e que a apenas 120 metros tivesse ali um telhado com uma pessoa que pudesse ali atirar nele. Mas é muito, muito, muito estranho. Imagina se fosse um ataque a drones, teria morrido. Se fosse um ataque com um drone, pelo visto aí, teria acabado aí com a vida do Donald Trump. Você fala, pô, bem estranho mesmo. Aí tem aqui outros mapas do local que mostram o seguinte, mostram aqui onde estava o Trump, ó, um mapa parecido de outro ângulo, o Trump estava aqui e o atirador ficava aqui. O serviço secreto ficava aqui do outro lado, tá? O serviço secreto estava mais longe do Trump do que o atirador. Aí fica também outra... O serviço secreto tem atiradores de elite que ficam nos telhados, exatamente para, se alguém da plateia ou de algum outro lugar tentar atirar no candidato, ou no presidente, ou em quem eles estão protegendo, eles lá de cima, com uma visão boa, eles já sabem muito antes. É assim que funciona um esquema de segurança. Então eles estão em cima num telhado e eles ficam olhando tudo o que acontece. Se eles verem um cara com uma arma assim, ou alguém com uma faca, por exemplo, ele já pum, e atira na pessoa antes que aconteça algum problema. Nesse caso, o atirador estava no telhado e saiu um vídeo, hoje de manhã, que mostra o seguinte, o atirador foi filmado antes dos disparos. Quer dizer, até os apoiadores do Trump conseguiam ver o atirador. E os atiradores de elite do serviço secreto dos Estados Unidos da América, the United States of America, não viram. Aí tu fala, como? Como isso é possível? Tem um vídeo aqui que tá mostrando aqui, ó, esse vídeo foi justo
antes dos atentados, que mostra por algum tempinho, eu vou mostrar aqui para você o vídeo, o atirador, ele vai aparecer aqui, ó o atirador aqui, ó. O atirador aqui, ou seja, lá de baixo, você conseguia ver o atirador antes dele atirar. E aí saem os vídeos, e aí nesse vídeo uma pessoa está tentando chamar um tal de Ross. Eu vou pausar aqui o vídeo para o momento em que aparece o atirador. Aí você vai ver que a coisa tá... Dá para ver aqui ele por aqui. Aí eu vou pausar o vídeo de novo, ó, num momento melhor. Aqui o atirador, segundos antes de atirar no Donald Trump. Aí fala... Pô, tá muito, muito estranho. Aí a coisa piora, por quê? Porque uma pessoa foi dar entrevista para a BBC e falou o seguinte, ele disse que ele viu o atirador. Ó, tem aqui, ó. Aqui o atirador, ainda vivo o atirador com a arma. Fala, pô, peraí. Uma pessoa deu entrevista para a BBC e falou, eu vi o atirador e eu avisei o serviço secreto e avisei a polícia. E ninguém fez absolutamente nada. Aí diz aqui o rapaz que deu entrevista à BBC, que é uma das principais testemunhas aí do caso. Lembremos, o FBI está investigando o caso e disse, foi uma tentativa de assassinato. Pois bem, realmente foi. Mas, olha só que estranho, ele disse. We're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, what? Like they didn't know what was going on. We're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. We see him. You know, he's crawling. And next thing I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. Why is there not Secret Service on all of these roofs here? I mean, this is not a big place. We noticed the guy crawling. Ou seja, ele fala, pô, eu avisei a polícia. Os policiais ficaram meio aterrorizados, como? Ele apontou. Aí os homens do serviço secreto, lá do telhado, de um outro telhado, estavam olhando para eles e ele apontando, é ali, cara, é ali. E aí, depois de uns segundos, o cara começa a atirar. Ele fala, por que o Trump ainda tá falando com o cara ali, com um rifle apontado para ele? Pô, esse cara vai matar ele. Pois bem, o cara atirou. Um fotógrafo do New York Times, você vê como são as câmeras hoje em dia, um fotógrafo conseguiu captar o momento em que a bala estava passando pela cabeça do Trump. Aqui, ó, dá para ver a bala aqui. E atingiu, ó, aqui tá, essa aqui é a bala. Passando pela cabeça, passou pelo outro lado, né? E atingiu a outra orelha dele. Aí você fala, pô, que coisa estranha, né? Que coisa bem estranha. Eu vi, aí o Zé de Abreu falou, qualquer ator já fez esse tipo de truque. Você tem um saquinho assim com uma coisa vermelha, você se joga no chão e aí parece que é sangue, tudo mais. O fato é que o Trump, logo depois do atentado, ele saiu comemorando. Tá aqui a foto, não vou mostrar muito que o YouTube não deixa eu mostrar coisa muito gráfica. Tá aqui a foto da orelha dele. É só um raspão, foi bem raspão mesmo. E aí ele saiu assim, ó. Aqui o Bolsonaro tava ali falando, olha, tal. E o Trump saiu sangrando e assim, gritando USA, USA, que é Estados Unidos da América. Aí o Bolsonaro diz, nossa solidariedade é o maior líder mundial do momento. Esperamos sua recuperação. Nos vemos na posse. O plano do Bolsonaro isso já foi dito abertamente. Isso foi dito na semana passada. É por isso que eu fico revoltado que o Bolsonaro ainda não esteja preso. O Eduardo Bolsonaro já falou que ele conversou com o Trump e que o Trump, ganhando a eleição, antes dele assumir, ele vai conversar aí para impor sanções ao Brasil e ele vai falar com empresários, mega empresários brasileiros que aí dominam o PIB do Brasil, e aí eu posso te falar o agro, e principalmente do agro, né? E ele vai falar para esses empresários que se eles não derrubarem o Lula e eles não agirem para o Bolsonaro ficar livre e que ele tenha o seu passaporte devolvido e seus direitos restabelecidos, direitos políticos, né? Ou seja, se torna elegível novamente, que ele vai impor sanções ao Brasil e que ele vai acabar com a economia do Brasil. E o Eduardo Bolsonaro ainda falou abertamente que, olha, se tudo der certo, a gente vai impor sanções ao Brasil. Impor sanção, eu vou falar, sanção é uma desgraça. Sanção, você vê o que acontece. Você pega um país com todas as possibilidades de ser um país rico e faz com que esse país seja um país pobre. É só ver aí
o que acontece com Cuba nesse exato momento. O Trump impôs sanções duríssimas a Cuba, maiores do que as sanções que tinham, e hoje Cuba está super pobre. Cuba tem a melhor educação, o melhor sistema de saúde e tudo mais, mas a população de Cuba hoje está muito mais pobre do que era 7, 8 anos atrás, quando o Trump assumiu a presidência. Porque as sanções fazem com que não entre dinheiro nenhum lá. Não entra dinheiro nenhum. É isso que acontece. O Trump fez a mesma coisa com a Venezuela. A Venezuela agora tá bem, a Venezuela hoje, o comércio tá bem, você vê aí. Se alguém quiser, não acredita em mim, não. Pega vídeo de qualquer pessoa que é neutra, pessoas neutras. Não precisa ser alguém que fale de política, não. Alguém neutro, principalmente, que foi para a Venezuela. Você vai ver lá, tá tudo lotado, comércio em alta, varejo em alta, tudo mais. Por quê? Por conta do conflito lá na Ucrânia, os Estados Unidos e alguns países europeus tiveram que tirar algumas sanções da Venezuela, então voltou a entrar grana lá. Então o país voltou aí a lucrar. A Venezuela sem nenhuma sanção seria, de longe, o país mais rico de toda a América. Não a América Latina, de toda a América, porque tem a maior reserva de petróleo do mundo. E para um país desse tamanho assim que é a Venezuela, aquele dinheiro todo ia fazer com que fosse aí uma Suíça da América. Não é por conta das sanções, aí imagina, os Estados Unidos não querem que um país com governo de esquerda seja uma Suíça, né? Não querem. É por isso também que impõem sanções a Cuba. Então é isso que eles querem, que tenha sanções no Brasil, para que o Brasil fique bem pobre, para que eles tenham mais facilidade aí de acabar com o governo Lula. Eles falam, que coisa, né? Que coisa. Aí, tem outros vídeos aqui que mostram até o atirador morto, isso aqui eu não vou mostrar. Aí vem aquela mesma coisa da extrema-direita, um candidato da extrema-direita sofre um atentado e aí qualquer crítica que é feita a ele tem que ser abafada, porque afinal, pô, ele é uma vítima. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Falou!